que você está falando é exatamente um negócio que começou, né, essa história toda para mim no meu mestrado, quando eu fui fazer um estudo sobre treinamento concorrente. Na época eu treinava atletas de voleibol, não queria que os atletas de voleibol fizessem muito aeróbio, então eu fui para estudar o efeito negativo que o treinamento cardiorrespiratório aeróbio trazia para força, para potência, para esses atletas. Porque para eles fazia sentido não ter perda desse tipo de qualidade, né? Só que quando você olha para a saúde, para a qualidade de vida, não faz o menor sentido você deixar na mesa algumas adaptações que você poderia ter com tipos diferentes de exercício e supervalorizar um determinado tipo de domínio. Ainda que a gente sempre vá fazer isso, porque a gente vai acabar fazendo e aderindo àquilo que a gente gosta de fazer. Então, aquilo que é o que a gente gosta mais e tal, vai ser o que a gente vai ser melhor, que a gente vai, né, obviamente, direcionar o grosso da nossa energia, o grosso da nossa atividade. Porém, não deixar adaptação na mesa, né, possibilidade que eu posso trazer para mim, como composição corporal, potência, velocidade, coordenação, mobilidade, estabilidade, tudo isso eu tenho que trazer. E aí é que vem o ponto que eu queria chamar a atenção, porque eu acho que isso também vai ser uma discussão que vai começar cada vez a aparecer mais. Porque a gente sempre teve os domínios físicos muito concentrados. As pessoas, quando elas vão para os centros de treinamento, elas vão para fazer uma determinada coisa, que é aquilo que ela adora, e às vezes ela tem 1 hora para treinar e ela acha que aquela 1 hora ela precisa usar inteira para fazer aquilo que ela gosta ou aquilo que vai dar o melhor resultado possível para um determinado tipo de atividade. Só que existe um princípio que ele é da economia, que é o nome em inglês é diminishing returns, né? o retornos decrescente. Eu gosto de falar de retorno diminuído, mas a tradução correta é retornos decrescentes. Se tiver algum economista vendo aí, se eu estiver falando alguma bobagem, me corrige. Mas basicamente o que esse princípio diz é o seguinte, que existe um ponto, por exemplo, se eu passo de 0 treino de uma determinada tarefa, força, 0 vezes por semana, para 1 vez por semana, opa, eu tive botei um pouco de esforço, botei um input ali de esforço de vezes por semana e o output de melhora, opa, melhorou, consegui resultado. Se eu passo de 1 para 2, eu aumentei um pouquinho aqui a minha frequência, e meu resultado deu um salto. Quando eu passei para 2 vezes por semana, para 3 vezes por semana, o meu retorno daquele investimento que eu estou colocando de tempo na tarefa ali aumentou muito. Eu posso falar a mesma coisa em termos de tempo. Se eu boto 0 minutos por sessão para treinar a mobilidade, não tenho retorno. Se eu começo a botar 20 minutos, isso vai me dar um retorno muito bom. Se eu boto 30, 40, vai dar um retorno maior ainda. Só que chega um determinado ponto que eu começo a ter que colocar muito esforço ou muito tempo despendido, ou muitas vezes por semana, para ter um resultado marginalzinho muito pequenininho. Isso é o princípio do retorno decrescente ou retorno diminuído. À medida que você começa a fazer uma determinada tarefa, você vai ter um crescimento rápido da sua resposta e a partir vai chegar a um determinado ponto que, para você subir mais do que aquilo, você acaba tendo que colocar muito mais esforço. E aí é que vem o ponto, porque a literatura é farta na nossa área, comparando volume, comparando a quantidade total de trabalho feito, vezes por semana e tal, e normalmente o que a gente vê é que quanto mais você faz, quanto mais tempo, é melhor. Ou é igual. Só que aí é onde vem a interpretação que eu digo que é o que leva a problemas, né, reais. Se eu faço, por exemplo, 2 séries de um treinamento de força, ou eu faço 4 séries,
né, de um supino, eu vou ganhar mais força fazendo 4 séries. Mas é como se fosse mais ou menos assim. E aí você me concorde ou não comigo aqui, tá? Vamos supor, para arredondar a conta, que eu faça 100 quilos de supino, eu estou começando o treinamento, quando eu treinei lá, quando eu fiz o teste, estava lá 100 quilos. Beleza. Se eu fizer 2 séries de supino durante 3 meses, eu saí dos 100 quilos e fui para 118. E se eu fiz 4 séries, eu saí dos 100 e fui para 122. Foi melhor, não foi? Mas eu dobrei a quantidade de esforço, que eu estava fazendo 2 séries e agora estou fazendo 4, para ter 10% a mais de melhora. Tá? Então, meu resultado final agora é 118, aqui 124. Se eu tivesse usado esse tempo para fazer alguma outra coisa, eu teria pego alguma outra coisa e teria jogado lá para cima. Esse é um pouco do princípio do CrossFit. É você fazer uma maior quantidade de coisas para melhorar vários outros domínios, entendendo que você não vai melhorar o máximo possível em um domínio apenas, mas que você vai conseguir ter uma abrangência muito maior de adaptação que você consegue, né? E isso faz muito mais sentido do ponto de vista de saúde e qualidade de vida. É muito assim, é incomparável. Basta você pegar, vou pegar os extremos disso. Pega um maratonista de elite, observa como é que é esse cara no resto dos domínios físicos. Mobilidade, provavelmente não tem, porque não treina. Provavelmente não tem muita estabilidade para fazer tarefas complexas. Tem para correr, obviamente, mas para tarefas complexas. Testar a potência dele com salto vertical provavelmente também não é nada demais. A força muscular, especialmente de membro superior, também fraca. Então, você vai ver que ele tem muita coisa que ele poderia ter a mais. Só que esse cara, ele precisa daquele 1 milésimo de segundo ou 2 segundos a mais, porque para ele faz diferença. O outro lado, você pega um powerlifter, que é o cara que é de força de base. Aquele cara que treina fazendo de 1 a 3 repetições, 5 é longa, né? É muita repetição, que é quando eu brinco, que eu falo fazendo cardio. Intervalos enormes, o volume de trabalho total desse cara é muito pequeno, favorece demais o ganho da força, mas esse cara, se botar ele para correr um pouquinho, ele morre. Se botar ele para fazer qualquer outra atividade que tenha mais endurance, ele não aguenta. Normalmente, o posicionamento dele também não é muito bom, porque a movimentação não é tão complexa de movimento, de amplitude. Então, você tem, mais uma vez, um monte de outras adaptações que o cara poderia ter, mas que, como ele foca demais o trabalho dele em um domínio só, ele não faz. E aí, eu acho que a tendência mundial de entendimento, e o CrossFit anteriormente, agora o Hyrox, que a gente também falou, e outras coisas, os funcionais que vão surgir à frente, elas já entendendo esse conceito, elas vão falar assim, cara, existe um ponto ali de retorno diminuído, ou de retorno decrescente, que além desse ponto, não vale muito a pena eu colocar muito esforço, porque o meu resultado é muito pequeno, então guarda esse tempo para fazer uma outra coisa, porque eu vou ter muita adaptação aqui, muita aqui, e eu vou conseguir ter um mapa físico muito mais bem trabalhado, com muito mais impacto na vida da pessoa. Então, assim, isso é um princípio do treinamento que poucas pessoas compreendem. A gente fala muito de princípio da adaptação, princípio da individualidade biológica, princípio de progressão de carga, princípio de variedade, princípio de sobrecarga progressiva, princípio de continuidade, tem um monte de princípio do treinamento. Mas esse princípio de retorno decrescente é um princípio que ele é meio esquecido. E ele efetivamente mostra pra gente que, tirando o cara que é de elite, de alguma necessidade de competição, não vale a pena, muitas vezes, você ficar insistindo. Quantas pessoas você conhece que estão na academia e elas estão lá há 10 anos e ela fazia supino há 10 anos atrás com 100 quilos, hoje faz com 105. E ela corria mal e continua correndo mal. Ela poderia... Ou com 95 também, baixou um pouquinho. Ela poderia estar correndo bem. Também agora, legal. E mantendo o supino. E aí outra coisa importante, para manutenção do fitness,
Tem até o meu sócio lá da Inox Bar, o Alex, que gosta de botar toda vez, ó, tô fazendo manutenção do fitness. Para manutenção do fitness, você precisa fazer muito menos trabalho do que o que você teve que fazer para construí-lo. O que faz você poder elevar o seu nível de performance num determinado domínio, depois para de concentrar o treino nele, faz a manutenção, concentra o treino em outra coisa e vai tentando subir. É fácil falar isso, tá, Alan? Mas não é fácil de fazer. Eu falo por mim, porque a gente tende a fazer aquilo que a gente gosta mais. Difícil de fazer com a gente, difícil de fazer com os nossos alunos. Mas é uma tendência, e por isso eu vejo essas modalidades todas com característica mais híbrida, com tão bons olhos. E foi esse um dos motivos iniciais que me fez entrar no CROIS, né? E agora tá fazendo o meu olho começar a brilhar um pouquinho também, para incorporar, não substituir, mas incorporar um pouco da característica do Hyrox em alguns dos meus treinos. Tá? Você abriu várias janelinhas aqui na minha cabeça. Eu vou fazer... Posso falar aqui? Lógico. Porque eu não queria interromper o teu raciocínio, que estava muito bom. Acho que ficou super claro. E a nossa função aqui é eu complementar um pouquinho o que você falou e vice-versa, que traz, inclusive, mais uma vez, o que você falou, né? O negócio lá da força, da massa muscular, da força. E aí acho que há uma interpretação ruim, e talvez eu vá falar de um ponto de vista muito enviesado. E esse ano passado a gente teve aqui, nessa nossa pegada aqui de retrospectiva, o episódio com o Pablo Santurbano e o episódio com a Edma e com a Rafa. Né? Um episódio com o Pablo e um outro episódio com a Edma, com as duas, com o Pablo falando muito de evolução e movimento, e a Edma e a Rafa falando de estilo de vida, que encaixa muito bem com isso. E se pegar os dois episódios, vão observar uma pegada muito de sermos generalistas naquilo que nós fazemos. E quando você vai olhar, eu acho que já vai ter mais trabalho sobre isso, tem pouco, ainda está muito incipiente, que não é o cara mais forte que vive mais. E aí eu estou falando um pouco pelo que tem e um pouco pelo que é o meu entendimento. Até por conta disso, que se você for olhar, você vai ter trabalho mostrando a associação do condicionamento cardiorrespiratório com a longevidade, do equilíbrio com a longevidade, da força. Teste do Cláudio Gil de mobilidade, sentar e levantar. Sentar e levantar, a força, da massa muscular. Então, aqui, ó, cardiorrespiratório, equilíbrio, força, massa muscular, alto nível de atividade leve. O trabalho de 2019 mostrando que 375 minutos por dia de atividade leve, aquela caminhadinha que você não está preocupado com a velocidade, que não é uma caminhada acelerada. A gente trabalhando. A gente trabalhando, exatamente. O professor de educação física trabalhando, varrendo uma casa, passeando com o cachorro, são os exemplos mais fáceis de dar sempre. Olha quanta coisa você tem nesse bolo, tanto do ponto de vista quando você está olhando o condicionamento e quando você está olhando a atividade. Quando eu falo condicionamento cardiorrespiratório, eu estou olhando uma aptidão física. Quando eu falo passear com o cachorro, eu estou olhando para uma atividade em si. E aí as pessoas estão, não, cara, tem que fazer 5 séries com tanto de intervalo, porque isso é o que vai dar o teu maior potencial. E aí você já matou a pau na explicação, que já deixou claro. Eu só estou concluindo aqui. E quem disse que esses 4... Você botou lá de 118 para 122. Esses 4 quilos vão fazer você viver mais 5 anos? Provavelmente não. Não é isso. Cortando só para pegar, porque é engraçado que as pessoas acham que eu vou fazer 2 vezes mais, vou ganhar 2 vezes mais na força. E não é. Não é. É essa diferença mínima mesmo. Os estudos mostram isso. É igual a mulher treinando, né? Começa a ganhar, mas agora para. Não quero porque ficar muito nessa forte. pegada vai virar o Schwarzenegger, né? É como se fosse virar o Schwarzenegger. Mas, enfim, Pedro, esse equilíbrio de tudo generalista é que você não vai ser o melhor que você poderia ser em cada uma delas. Você vai ser médio em cada uma delas em relação ao seu próprio potencial. Se você treinasse só supino, você ia ser mais forte. Se você treinasse só a corrida, você ia correr mais. Se você treinasse só o longo, você ia ser melhor no longo. Se você treinasse só o curto, você ia ser melhor no curto. Se você treinasse só sprint, enfim. Quando você... que é a maravilha do CrossFit, de fato, né, que é o cross-trainer, quando você olha esse aspecto mais generalista, meu entendimento dentro do que eu observo é que você vai ter uma maior resposta, inclusive no conceito atual, que é o conceito de Health Span, que eu não vi uma tradução legal ainda, mas acho que a gente pode trazer como qualidade de vida, né? O tempo que você vive, você viver bem.
e ver com pouca dor, não sentir dor nunca, eu acho Sim. improvável, mas pouca dor, se recuperar fácil, não perder sua independência, não perder sua autonomia. Eu acho que esse é o ponto. É que, às vezes, quando você vai olhar, você olha assim, condicionamento cardiorrespiratório. Quanto maior o condicionamento cardiorrespiratório, melhores as respostas de longevidade. Só que o cara olhou ali só a longevidade, ou então só a doença cardiovascular. Uhum. E será que aquele cara... O cara que tende a ter um melhor condicionamento cardiorrespiratório também, ele tende a ter um melhor estilo de vida em vários outros domínios da vida dele, como alimentação, qualidade do sono, estresse, e também os caras que têm, em geral, que têm esse melhor resultado, podem, na minha visão, tendem a fazer mais treinamento de força, também vão ter um mínimo de força ali. Esse cara não está fazendo só aquilo. Por isso que eu vou sempre bater nessa tecla do condicionamento físico geral e da importância generalista. E tomar cuidado quando fala que a força é mais importante que a massa muscular. Primeiro, que a gente não está dizendo que a massa muscular não é importante. E segundo, que a gente não está dizendo que você tem que virar um powerlift de classe elite. Não é isso que a gente está falando. Que você não pode não ter capacidade funcional. Eu acho que fica... Sim. Melhor explicado para fazer as atividades básicas do dia a dia. Se não estou enganado, foi até no dia que o André Gens, outro convidado que a gente trouxe, que falou de powerlift muito bem aqui, eu acho que eu cheguei a comentar um pouco sobre isso, que tem um trabalho que faz um mapinha e mostra como é que o atleta de CrossFit ele se comporta com relação ao especialista de cada modalidade. Você falou disso nesse dia. E aproximadamente uns 10% abaixo, né? Então, assim, imagina, isso não quer dizer que em determinado momento, vamos supor que eu sou um atleta que tenho essa característica de ser generalista, mas eu resolvi que, cara, eu vou fazer uma prova de corrida com alguém. E aí você pode, naquele momento, reduzir um pouco as outras coisas e se especializar um pouquinho para fazer aquela prova. E voltou. Você retoma um pouco mais de trabalho nos outros domínios para você voltar a ter um equilíbrio e eu quero fazer outra coisa, faz outra coisa. Então, não é que você não necessariamente vai ser muito bom em alguma coisa, você pode ser, desde que você tenha um interesse em concentrar para alguma atividade específica, né? Mas não esquecendo da pegada generalista, que ela efetivamente é extremamente importante para a vida, né? Eu visualizo dessa maneira, totalmente. Foi muito bom, gostei desse gráficozinho que você trouxe. Isso é um princípio que pouco se fala, Fácil, né? De ver. É facinho, né? Uhum. É simples e tal. E até eu mesmo, quando falava de princípios do treinamento na faculdade, eu não falava disso. Nas primeiras turmas que eu dei aula, eu não falava isso. Eu dei aula durante 10 anos sobre treinamento esportivo, de 2003 a 2013 ou 14, quase 11 anos. E só nos últimos anos ali, lá para 12, quando eu estava já começando a entrar no cross, é que eu comecei a falar um pouquinho dessa pegada. Eu era muito mais focado em especificidade e tal, tinha mais essa pegada de treinamento esportivo para você ser o especialista, porque o objetivo era muito esse. E aí depois, quando você começa a ver que para impactar a saúde das pessoas, a qualidade de vida das pessoas, é muito melhor você ser generalista. Sim. E é legal aquele final do gráfico ali, Pedro, que então... Isso, eu não cheguei nem a entrar ali, mas... É porque é onde você começa a ter efeito negativo em função do excesso. O excesso. Aí tem um grupo que estuda muito isso, que é o grupo do James O'Keefe, que eu acho que essa literatura ainda está... Eu não vou dizer que ela está incipiente, que talvez eu esteja sendo muito rigoroso, mas não tem dados suficientes ainda, na minha visão, bem robustos, para mostrar um ponto de corte aí. Mas eles já dão... O último trabalho deles, se eu não me engano, é de 2022. Eu não vou lembrar o número agora exatamente. Algo entre 400 e 600 minutos. Não lembro agora se o ponto de corte está ali. 400, 450, 500, 600 minutos. Que eles dão esse número. A partir daqui, de exercício físico, de atividade física sistematizada, você começa a ter prejuízos para a sua saúde, qualidade de vida, e não mais benefícios. Ainda tem esse ponto, né, que você acabou não chegando, mas que o gráfico ele tá bem didático. Qualquer pessoa que trabalha ou que treina
Só de olhar para essa figura aí já... E entende, isso é um princípio econômico, tá? Pois é, do caralho. E trazido para a realidade de treinamento que funciona basicamente desse jeito aí. É Fantástico. impressionante.